Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra nesta manhã de domingo. E hoje nós temos a palestra do nosso querido amigo Ipojucã, que vai falar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai aos vossos inimigos. Vamos começar então com a nossa oração e após a nossa oração vou passar alguns recadinhos rápidos. Então primeiro vamos fechar os nossos olhos, convidar a todos que fechem os olhos também, que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus nessa manhã de domingo, pedindo ao Mestre que nos abençoe e nos proteja, que os nossos amigos espirituais estejam conosco, nos guiando, nos intuindo, nos auxiliando no caminho do bem, que nós possamos sempre nos aperfeiçoar moralmente, lembrando sempre dos ensinamentos do Mestre. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Convido a todos que coloquem um copinho com água para fluidificar, para que nós possamos tomar após a nossa reunião virtual. Após a nossa palestra, às 9h45 da manhã, nós temos vídeo novo da evangelização infantil. Convido aos pais também para colocarem as crianças para assistir ao vídeo da evangelização infantil. E lembrar também que nós temos palestras todos os domingos às 9 horas da manhã. Nós temos palestras também pelo Eurípides, pelos canais do Eurípides Barçanufo, aos domingos às 19 horas e às segundas-feiras às 19 horas também. E convidar também a todos para compartilhar esse vídeo com os amigos, clicar no botãozinho curtir aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, porque isso ajuda bastante a gente. Muito bom dia a todos. Estamos aqui nesse ambiente natural, em comunhão com essa maravilha divina que é a Mãe Natureza, para este culto, o 12º, que vai tratar de um tema extremamente delicado, que é a respeito dos inimigos. Mateus e Lucas registram o que Jesus falou a respeito dessa questão da convivência com os inimigos. Quando ele fala que nós tínhamos aprendido com os antigos para amar o próximo e odiar os inimigos, mas que ele dizia justamente o contrário: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque é muito fácil a gente gostar de quem gosta da gente. E o segredo está em gostar daqueles que não gostam da gente. Esse é o trabalho que precisamos fazer com relação às pessoas que têm algumas diferenças conosco ou que nós temos com elas. Muitos de nós ainda não conseguimos nos libertar de determinados sentimentos negativos que nos mantêm muito atrelados a um passado de sofrimento. Então a gente carrega ao longo das nossas reencarnações esses sentimentos negativos que precisam ser melhores trabalhados, até que a gente consiga superar, eliminar completamente das nossas vidas, deixando apenas os bons sentimentos como a base sólida para o nosso crescimento espiritual. Então, fazer o bem a quem nos odeia é extremamente importante e quebra esses paradigmas que a gente traz com relação a nutrir sentimentos negativos toda vez que estamos em algum tipo de contenda com alguém. E é evidente que nas reencarnações anteriores nós éramos muito mais ignorantes do que hoje. E muitas vezes não conseguimos nos libertar principalmente do sentimento do ódio, que se transforma em vingança e que nos persegue até depois da nossa desencarnação. Então o Evangelho nos fala
a respeito dos inimigos desencarnados, que evidentemente essa inimizade foi construída ao longo de uma ou de várias existências, e as pessoas não esquecem, desencarnam com aquele sentimento de ódio, faz os seus estágios normalmente nas regiões umbralinas, mantém esse sentimento ainda endurecido no seu coração e começa a procurar aqueles que lhes fizeram mal. Quando encontra esse sentimento do ódio já transformado em vingança, ele passa a perseguir essa pessoa, atrapalhando a sua vida de uma maneira geral. Muitas vezes o ódio é tão grande que eles induzem a pessoa até a cometer o suicídio, por exemplo. Então é muito sério essa questão. O ideal seria que nós saíssemos de uma determinada reencarnação sem nenhuma inimizade, sem nenhum inimigo. E que a gente também saísse sem nenhum ódio no nosso coração. Porque se educa as crianças, não seria preciso educar os homens? Então, se educa a criança, se educa os homens, os espíritos serão educados e, evidentemente, não terão espíritos obsessores, espíritos cultivando ódio e que se transformam em perseguidores, tentando fazer justiça em causa própria. Então, Jesus foi muito incisivo nessa questão, que a gente precisa amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. E dentro desse raciocínio, o trabalho que deve ser feito com relação aos inimigos desencarnados é justamente pedir perdão a eles, orar por eles e lutar para que a gente não faça mais nenhuma inimizade nesta presente vida. Assim nós vamos aliviando esse peso que a gente carrega de reencarnações passadas, ligadas a uma vida de muitas atribulações, principalmente nessa área dos sentimentos negativos. A gente que conversa com o espírito toda semana, esses espíritos que trazem muito ódio dentro de si, eles são tenazes nessa questão da perseguição, porque eles pensam que estão fazendo justiça. Então, quando a gente fala sobre a justiça divina e diz para eles que tudo isso é consequência de atos do nosso passado, eles não acreditam, porque cristalizaram nas suas mentes os derradeiros momentos, os mais difíceis, os mais dolorosos, com relação ao que de mal foi feito a eles. E aí a gente vai conversando aos poucos e vai pontuando certas verdades de Jesus, e eles lentamente vão entendendo e vão se libertando desse sentimento negativo que é extremamente escravizante. Na realidade, nós somos escravos de nós mesmos. Os nossos maiores inimigos não são as pessoas, não são os espíritos, são os sentimentos negativos que nós trazemos dentro de nós. Então, a nossa luta contínua é contra esses sentimentos negativos, principalmente o orgulho, o egoísmo, o ódio, muitas vezes o sentimento de vingança, o ciúme, a avareza, enfim, esses sentimentos que ainda fazem parte do cotidiano humano. E para evitar que nós nos transformemos num espírito também perseguidor, o sentimento do ódio tem que ser alijado 100% do nosso íntimo. Aí nós vamos aprender a amar mesmo aqueles que nos fizeram mal. Kardec fala lá na lição que esse amor não é esse amor incondicional. Mas eu pergunto, como é que Jesus amava os inimigos dele? Aqueles que foram seus inimigos quando ele estava aqui na face da terra.
Então a gente precisa trabalhar nesse sentido de aproximar desse amor incondicional também pelos nossos inimigos, por aquelas pessoas que nos querem mal. Na realidade, as lições evangélicas são extremamente difíceis de serem colocadas em prática. Falando da maneira que nós estamos falando, parece ser fácil, mas não é. É algo que nos persegue ao longo de muitas gerações, de muitas vivências. Está cristalizado dentro da gente. E isso é difícil de ser retirado, é difícil de ser controlado e é difícil de ser exterminado. Mas o esforço também é nesse sentido. Porque sem esforço também não tem mérito. Se nós nascêssemos prontos, nós não estaríamos aqui. Se estamos aqui é porque a gente tem alguma pendência com as leis divinas. E são essas pendências que nos movimentam, que nos estimulam a continuar nessa nossa trajetória, lutando para compreender e colocar no nosso dia a dia os ensinamentos do Mestre Jesus. Ele nos dá a lição também de que quando alguém bater na nossa face direita, mostre a outra face. Invocando aí a questão da humildade, da compreensão. Porque aquele que fere, muitas vezes ele já foi ferido. Ele não está num bom momento da sua vida. Ele pode ter um problema, uma doença, um desequilíbrio psicoemocional. E aquele que é mais equilibrado está numa condição melhor de entender o ato. Agora, é óbvio que Jesus não descartou a possibilidade da nossa defesa. O Livro dos Espíritos nos traz numa das leis naturais, que é justamente a lei da sobrevivência. Então, a gente precisa fazer de tudo para mantermos-nos íntegros, vivos nesta presente reencarnação, até que a derradeira hora chegue e a gente volte para a pátria espiritual. O que ele condena é o revide com o ódio ou com a vingança. Direito de defesa nós temos, até dentro das leis humanas. Agora, alimentar isso com o ódio ou com a vingança é que contraria as leis de Deus. Então, o ódio é um sentimento presente na vida de quase todo mundo, em maior ou em menor grau. E se toda vez que nós fôssemos tomar uma determinada atitude, pensássemos naquilo que nós fôssemos falar ou fôssemos fazer, principalmente no questão do revide, nós tomaríamos decisões mais corretas. Quando é feito no impulso, aí é o instinto que está falando mais alto, a nossa atitude é muito parecida com um animal irracional. E a agressão vem à tona, essa agressividade que a gente traz também, ela vem à tona e acabamos cometendo determinados atos que depois, com os ânimos esfriados, nós vamos arrepender. E muitas vezes amargamente daquilo que nós fizemos. Portanto, é uma luta continuada, como a educação é continuada. E como os sentimentos negativos fazem parte da nossa vida, essa luta é 24 horas por dia. De um lado nós temos os bons sentimentos, do outro lado nós temos os maus sentimentos. E essas lutas íntimas, elas são constantes, fazem parte do nosso dia a dia. E como diz o Agostinho Santo da Igreja, a respeito da questão do final do dia, da gente repassar o nosso dia e detectar os pontos nos quais nós falhamos e que precisamos rever e trabalhar esses pontos para que eles, aos poucos, venham a ser diminuídos
para evitar que esses sentimentos ruins, negativos, fazem muito mais mal para nós do que para as outras pessoas. Porque o sentido da vida é da convivência em equilíbrio, em harmonia, em fraternidade. Isso a gente vem aprendendo já há muito tempo. Mas pelo espírito belicoso que é o nosso ainda, muitas vezes o revide acontece de uma forma bastante natural para muitas pessoas, porque estão acostumadas a isso. Tem pessoas que já têm a resposta pronta na ponta da língua, ela nem pensa para falar. Tem pessoas que reagem no impulso sem pensar naquilo que estão fazendo. E isso, na grande maioria das vezes, é extremamente nocivo para a própria pessoa que tem essa atitude. Naquela época de Kardec ainda existia muita questão do duelo mesmo, de um tirar a vida do outro de uma forma lícita naquela época. E normalmente o duelista, o que desafiava, era aquele que era mais exímio no manejo de determinada arma. É aquele que se sobrepunha ao seu adversário porque ele sabia que ia vencer. Então havia essa parte aí do orgulho, o chamado orgulho ferido. Então ele desafiava aquela pessoa que o tinha contrariado de alguma maneira ou de outra, e normalmente ele era o vencedor. Porque no duelo apenas um sobreviveria. E normalmente o mais equilibrado, o mais frio, o mais perito no uso da arma é que saía vencedor. Hoje não existe mais esse duelo do ponto de vista de tirar a vida. Os duelos hoje encontram-se em nível mais mental, em nível de conhecimento, porque ainda não conseguimos dominar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E tem pessoas que sutilmente elas se inserem na nossa vida de uma forma a duelar conosco, a nos prejudicar naquilo que se diz nos jogando debaixo do tapete. Isso acontece principalmente no campo do trabalho, no campo social, no campo da política, às vezes até entre familiares mesmo. Tudo em decorrência da nossa pequenez espiritual. Essa que a gente precisa desenvolver. Deixar para trás esse passado, que é um passado normalmente de sofrimento. Utilizar a dor como lição para que nós não a enfrentemos mais futuramente. E quando ela vier, que estejamos melhores preparados para poder suportá-la, seja ela em que nível for. Assim, nós vamos nos preparando cada vez mais para esse planeta que está mudando de atmosfera espiritual, para essa sociedade futura que está aí bem próximo, na qual os bons sentimentos vão superar os maus sentimentos. Dentro dessa lição da face, ele fala também da questão da túnica. Se alguém quer demandar uma túnica, você entregue a sua túnica para ele, ou se quiser te obrigar a andar 1000 metros, ande 2000. Ou seja, naquilo que está em conformidade com as leis, principalmente as leis divinas, é necessário que a gente faça. Mas aquilo que não estiver, nós não temos nenhum dever, nenhuma obrigação de fazer. Principalmente aquilo que vai nos prejudicar espiritualmente e às vezes até materialmente. Então, o amar os inimigos é uma lição muito grande que Jesus nos deu, teórico e praticamente. Porque quando ele está lá, dando seus últimos suspiros, ele roga a Deus para perdoar os infelizes que estão ali, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E realmente,
aquela turba estava inflamada. Houve toda uma jogada política ali no meio, pessoas do governo incitando aqueles que ali estavam para poder subjugar o mestre, para poder condenar o mestre, como o texto bíblico nos fala, e soltar Barrabás, que era realmente um verdadeiro inimigo público número 1 de Roma. Então a grande revolução é essa revolução sem armas, essas armas que tiram vidas, mas com as armas que a gente consegue tirar dos ensinamentos de Jesus. O amor, a humildade, a paciência, a fé, a esperança, a bondade, a caridade, enfim. Então, se é que existe, se é que a gente pode chamar de armas, essas são as armas que nós temos para lutar contra as outras piores, que são os nossos inimigos ocultos, os sentimentos negativos que atrapalham muito a nossa jornada evolutiva. A sociedade está do jeito em que está por conta desses sentimentos. E somente dentro do processo reencarnatório é que nós iremos reparar tudo isso que já nos aconteceu, que nos limita, que ainda nos faz reencarnar para poder resgatar os débitos do passado. Então, deem uma estudada no capítulo 12, profundamente. Meditem a respeito dessas lições. E dessa maneira, o tempo do olho por olho, do dente por dente, já ficou bem atrás. Depois de Jesus, o que tem que imperar é o amor. Aquele amor incondicional que ele devota a todos nós. Que é a maior demonstração da sua superioridade espiritual. E dessa maneira, todos os outros espíritos mais evoluídos que já passaram pela face da Terra se fundamentaram também na doutrina do amor. E isso é a coisa mais importante da nossa vida. Por enquanto, nós ainda valorizamos mais a matéria do que as coisas espirituais. Mas esses dois lados já estão se ajustando, estão se aproximando. Até que o amor vai estar em maior desenvolvimento do que o apego à matéria, do que o apego aos vícios, do que o apego a um passado de sofrimento. E a vida sorrirá para nós de uma forma plena, demonstrando o quão importante é trabalhar e percorrer os caminhos que Jesus nos deixou. E que a doutrina espírita veio solidificar na sua maior pureza, explicando nas suas minudências as dúvidas que ficaram para trás, principalmente nas parábolas, que são um pouco mais complicadas de serem entendidas. Assim, estaremos de bem conosco mesmo, de paz íntima, equilibrados psico-emocionalmente, diante de qualquer situação que a vida nos ofereça. É muito melhor amar do que odiar. É muito melhor amar do que sofrer. É muito melhor desenvolver o espírito pela prática do amor do que pelo guante da dor. Infelizmente,
a dor ainda é necessária. E aquele que souber sofrer bem, também irá resgatar muitas dívidas do passado, retirando lições desse sofrimento, para embasar o amor, de modo que quando ele chegar, fizer morada na nossa consciência, no nosso íntimo, nada mais irá abalá-lo. E assim, quando fizermos a viagem de regresso à pátria espiritual, chegaremos lá muito bem, obrigado, conscientes de que desempenhamos um bom papel aqui na sociedade terrena, de que auxiliamos, sempre que foi possível, aquele num grau de dificuldade maior, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista material, que lutamos para que os bons sentimentos vencessem os maus sentimentos, que nós olhamos o próximo como se fôssemos nós mesmos, como se fosse uma extensão da nossa pessoa, que nós fizemos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. E assim, o mundo, para onde nós iremos, será muito melhor do que este que nós vivemos aqui atualmente. Reencontraremos familiares e amigos no mesmo padrão de vibração. Voltaremos a estudar e a trabalhar agora numa outra dimensão, esperando o chamamento para voltar, e voltar agora com muito mais base, com muito mais força, fundamentados nesse sentimento para continuar auxiliando a humanidade, seja ela onde for, no planeta Terra ou em outro planeta. E é óbvio que quanto mais evoluídos nós formos, as companhias espirituais superiores também estarão conosco em maior grau, em maior número, e nos acompanharão ao longo da nossa existência, ajudando-nos a auxiliar cada vez mais e melhor o próximo, e a continuar com as lutas íntimas, porque elas ainda não vão parar. Só vão parar quando a gente conquistar o verdadeiro amor, que é o amor incondicional. Então, o perdão caminha paralelamente ao amor. Lembro-me de uma história do Divaldo, na qual ele teve uma diferença com certa pessoa, foi prejudicado por ela e ele perdoou essa pessoa. Um belo dia ele cai doente, vai para o hospital e lá, refletindo na vida dele, nessa situação principalmente, ele detectou que ele não tinha perdoado verdadeiramente aquela pessoa e que ele estava lá no hospital em função disso. E qual foi, baseado em que ele descobriu que ele não tinha perdoado? Porque toda vez que ele via essa pessoa, as mãos dele suavam. Então, entendendo isso, ele perdoou essa pessoa verdadeiramente. E a partir desse perdão, ele recuperou a sua saúde. Então, o perdão fecha e abre portas. Fecha a porta, as portas das dores. E abre a porta dos amores. Que Jesus, no seu amor infinito, nos envolva, nos dando a sua paz. Como ele mesmo o disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Amai os vossos inimigos. Perdoai aqueles que vos odeiam e orai para aqueles que
o perseguem e caluniam. Vamos fazer a fluidificação das águas, fechando os olhos, estendendo as mãos sobre os vasos d'água, rogando aos terapeutas espirituais que as transformem em medicamentos para o benefício do nosso perispírito e, consequentemente, do nosso corpo material, mantendo-nos saudáveis, sempre alertas para as invasões de antígenos na nossa corrente sanguínea, que irão ser combatidos pelo sistema imunológico saudável, em função do nosso equilíbrio psicoemocional, em função desses medicamentos espirituais que fortalecem o nosso perispírito e o nosso corpo. Que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai. E obrigado, Senhor, por essa manhã esplêndida, nesse ambiente maravilhoso, neste culto precioso que acabamos de realizar. Que nós sejamos pessoas melhores a cada dia, cumprindo as nossas obrigações do ponto de vista das leis terrenas e das leis divinas. Que o nosso amor cresça continuadamente e que ele se estenda a todos os irmãos carentes, aqueles que têm fome de amor, principalmente. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Um bom dia, um bom domingo a todos.